a gente trabalhar bem esse tópico. Agradeço também a presença de todos os alunos que se dispuseram a estar aqui presentes durante esse momento e espero que a gente possa, sim, esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos que esse tema possa suscitar. Como a Jussara falou, nós tivemos aí uma breve pausa, mas que, na realidade, nós continuamos todos aí nesse período, na realidade, foi trabalhando, né, Jussara? Não deu tempo de descansar, não tem como fazer absolutamente nada, todo mundo foi trabalhando e olhe lá. Mas está bom demais, só a gente está aqui com essa questão da manutenção em si, do emprego para nós já é uma dádiva, né? Sem dúvida alguma, frente a esses problemas todos que nós temos aí com a grande parte dos trabalhadores por esses problemas advindos aí dessa pandemia. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui para apresentar para vocês os slides que eu montei. Bem, pessoal, estão conseguindo verificar aí os slides? Conseguem ver? Sim. Beleza. A Constituição Federal, mesmo anteriormente à Constituição de 88, ela sempre assegurou aos trabalhadores eventual direito à reparação ou à indenização quanto a danos que o empregado possa eventualmente sofrer, derivados aqui do chamado acidente do trabalho. Então, a própria Constituição Federal assegura em favor do segurado, quando da caracterização aqui de eventual dolo ou culpa, a possibilidade do empregado propor aqui eventual ação visando a ser reparado, visando a ser indenizado desses danos que eventualmente ele possa ter sofrido. Além da questão de ser assegurado ao empregado a possibilidade dessa indenização no campo da reparação civil, perante a legislação previdenciária, há também a possibilidade do segurado vítima de eventual acidente do trabalho, dele ter deferido em seu favor benefício, chamado benefício previdenciário. Eles podem derivar aqui de um benefício por incapacidade transitória, por uma incapacidade permanente, eventualmente em função do óbito do segurado, nós vamos ver isso mais à frente. Então, além da reparação no âmbito civil, é plenamente possível que o segurado também tenha a possibilidade de gozar de um benefício previdenciário, levando em consideração eventual inclusão dele dentro dos chamados riscos sociais. A nossa Constituição Federal, ela traz aqui lá no seu artigo 194 em que consiste a nossa Seguridade Social, e lá no artigo 201, ela traz especificamente, ou ela elenca especificamente, cada um dos chamados riscos sociais. Esses riscos sociais, a cada um dos riscos sociais, haverá um benefício previdenciário que corresponderá a esse risco social. Então, nós temos lá, especificamente, em relação ao tema que nós estamos tratando aqui do acidente do trabalho, a incapacidade, eventualmente, transitória do segurado. A ele será devido, diante do risco social que ele possa estar inserido, um benefício denominado auxílio-doença. Com a reforma da Previdência, esse benefício atualmente está sendo denominado como benefício por incapacidade
provisória. Outro risco social, eventualmente, se esse infortúnio, esse acidente que esse segurado sofreu, provocou nele uma incapacidade total e permanente, haverá a possibilidade dele gozar do benefício denominado aposentadoria por invalidez. Em relação à aposentadoria por invalidez, a reforma previdenciária também, agora de novembro de 2019, a emenda constitucional 103, também alterou a nomenclatura desse benefício. O nome correto desse benefício, após a promulgação da emenda da reforma da Previdência, no caso da aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Então, incapacidade provisória, benefício por incapacidade provisória, antigo auxílio-doença. Benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Então, é assegurado, na hipótese de ocorrência aqui dos chamados riscos sociais, inclusive no caso do óbito, já que no caso do óbito os dependentes poderão ter acesso à eventual pensão por morte, ainda que o óbito tenha ocorrido de um acidente do trabalho, é assegurada a possibilidade aqui dos eventuais dependentes terem acesso à eventual pensão por morte que eles possam postular perante a Previdência. O acidente do trabalho, gente, a legislação previdenciária, que é a Lei de Benefícios, ela define claramente para nós em que consiste o acidente do trabalho. Em regra, aqui, o acidente do trabalho, ele vai ocorrer o quê? Quando o segurado esteja a trabalho da empresa, esteja a trabalho do empregador doméstico, pode ainda haver aqui que ele esteja prestando trabalho na condição de trabalhador avulso, ou ainda caso ele esteja trabalhando na condição de segurado especial. O segurado especial, em regra, é aquela pessoa que trabalha em regime de subsistência, em regime de economia familiar. Esse segurado também detém a possibilidade de vir a sofrer o acidente do trabalho. Então, a própria definição aqui da lei, ela traz para nós amplamente em que consiste o acidente do trabalho. Em regra, ele ocorre o quê? Quando a pessoa está a trabalho da empresa, está a trabalho do empregador doméstico. Existe ainda a possibilidade, como eu disse, quanto ao trabalhador avulso, que é aquela pessoa que pode trabalhar aqui para diversas empresas. Em suma, a diferenciação em relação ao empregado é que a contratação do avulso, ou ela vai se dar pelo órgão gestor de mão de obra, ou ainda pelo sindicato da sua categoria. Normalmente são aquelas pessoas que trabalham aqui na condição de estivadores, dentre outros. E o segurado especial, como eu havia agora há pouco dito. Em relação ao acidente do trabalho, gente, nós precisamos caracterizar aqui que ele é um evento abrupto, é um evento inesperado e, acima de tudo, um evento o quê? Violento. E esse evento pode provocar o quê? Lesão no segurado. Em regra, ele vai provocar aqui uma lesão. Essa lesão pode ser física ou pode também ser uma lesão de natureza emocional. Isso também vai proporcionar aqui para o segurado a possibilidade de obtenção de um benefício previdenciário, caso reste comprovado a sua incapacidade para o trabalho. Lembrem-se que é indispensável para a caracterização do acidente do trabalho que haja o quê? Uma incapacidade. Precisa ficar comprovado aqui a figura da incapacidade laborativa. O fato aqui, digamos, às vezes a pessoa, durante o desempenho das suas atividades, vamos colocar aqui as domésticas, por exemplo, as domésticas até 2000, elas não eram beneficiadas com a possibilidade aqui de vir a gozar aqui de acidente do trabalho, de benefícios derivados de um acidente do trabalho. Isso só surgiu com a promulgação aqui da Lei Complementar 150 de 2015. De 2015, então, para cá, as domésticas também são
beneficiadas ou podem vir a sofrer acidente do trabalho. Digamos que a doméstica, durante o desempenho da sua atividade laborativa, que ela tenha um pequeno corte aqui, vamos colocar aqui num dedo de uma das mãos. Aquilo, eventualmente, houve a necessidade dela se dirigir até um atendimento médico, levou, digamos, um ponto único, mas a pessoa conseguiu estar plenamente capacitada para desempenhar as suas atividades. Esse evento será classificado como um acidente do trabalho? Não, porque ele não gerou incapacidade. É indispensável aqui que fique caracterizado a incapacidade. Vamos passar para o próximo aqui. A caracterização aqui do acidente do trabalho, gente, nós vamos precisar, ou vão ser necessários estar presentes aqui 3 requisitos. Esses requisitos são indispensáveis para a caracterização do acidente do trabalho. Vocês estão vendo aí a tela do PowerPoint, e esses requisitos serão indispensáveis. Eles são condição para que esse evento venha a ser classificado como um acidente do trabalho. Então, primeira coisa, ele tem que estar relacionado ao trabalho. Por isso que eu disse que o acidente ocorre durante o desempenho da atividade laborativa. Segundo, ele precisa causar o quê? Lesão ou perturbação funcional. E, por fim, essa perturbação tem que provocar incapacidade ou, eventualmente ainda, o óbito do segurado. Sem a caracterização desses acidentes, desses requisitos, nós não poderemos reconhecer aqui esse evento como sendo um acidente do trabalho. Deixa eu marcar a hora aqui, porque senão vou falar muito e não vai dar tempo. Como eu disse para vocês, o artigo da Lei 8.213, que estabelece o que vem a ser acidente do trabalho, ele traz também a informação acerca de quais segurados da Previdência Social podem gozar de acidente do trabalho. Nós temos aqui algumas categorias de segurado, especificamente em relação ao acidente do trabalho, só podem vir a sofrer o acidente do trabalho. O primeiro deles, o segurado empregado. Quem que é o segurado empregado? É aquele que trabalha mediante vínculo de emprego, aquele que trabalha mediante vínculo empregatício. Estarão presentes aqueles requisitos lá do artigo 3º da CLT, aqueles que fixam a condição aqui de empregado. O empregado doméstico, como eu disse também agora há pouco, a partir da promulgação da Lei Complementar 150, ele também passou aqui a ser beneficiado com o acidente do trabalho. Em regra, o empregado doméstico é aquele que trabalha por mais de 2 dias na semana. O tomador do serviço aqui tem que ser uma pessoa física e não pode o quê? Haver a finalidade lucrativa. Não pode aqui o empregador doméstico, o trabalho tem que ser exclusivamente no âmbito doméstico. O trabalhador avulso também tem direito a essa possibilidade. E, por fim, o segurado especial. Esse aqui nós vamos reconhecer somente quando ele trabalha no meio rural ou, eventualmente, na condição de pescador artesanal. Então, somente essas 4 categorias de segurado detêm a possibilidade de sofrer acidente do trabalho. Estão excluídos da possibilidade de sofrer um acidente do trabalho, primeiro deles, o contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria. O contribuinte individual, ele pode até estar no desempenho da sua atividade e vir a sofrer um acidente que se equipare a acidente do trabalho. Mas o benefício que ele irá receber será um benefício comum. Haverão alguns benefícios, teremos benefício aqui que ele não será quinhoado com ele. Então, o contribuinte individual não goza da possibilidade de sofrer acidente do trabalho. Também não tem a possibilidade de sofrer acidente do trabalho o segurado facultativo. O segurado facultativo é aquela pessoa que não desempenha nenhuma atividade laborativa remunerada, mas ainda assim, por iniciativa própria, opta por
filiar-se à Previdência. A partir do momento que ele se filia à Previdência, filiando-se à Previdência, a Previdência é um seguro. Ele não pode desempenhar nenhuma atividade laborativa. Vocês, por exemplo, os estudantes, aqueles que não desempenham atividade laborativa remunerada, querem se filiar à Previdência, podem fazê-lo? Sim. Não trabalhando, vocês não podem filiar-se na condição de contribuinte individual. Querendo, podem se filiar na condição de facultativo. A lei permite isso. Nós temos ainda as chamadas doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais, elas dividem-se em doença do trabalho e doença profissional. A doença profissional, gente, é aquela doença típica de profissão, a chamada tecnopatia. Essa doença profissional, ela vai, segurado para sofrê-la, ele vai ter que desempenhar aqui determinadas profissões, porque é uma doença típica de profissão, ela é peculiar àquela profissão. Até no slide aqui, se vocês estiverem vendo, existem algumas profissões aqui, por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalham com exposição aqui à sílica, que é um dos produtos que compõem aqui o cimento, amianto. Esses trabalhadores, por regra, eles vão ter problema aqui de saúde. Eventualmente, essa doença que eles venham a sofrer, dada essa exposição a esse agente nocivo, podem classificar essa doença como sendo uma doença profissional. Essa doença profissional será equiparada a acidente do trabalho, ele vai gozar regularmente do benefício. Nós temos ainda as chamadas doenças do trabalho. As doenças do trabalho são denominadas mesopatias. Essas doenças, as do trabalho, elas surgem aqui, dadas as condições que o trabalho é desempenhado. Elas não são típicas de profissão, elas relacionam-se às condições que o trabalho é desempenhado. Vamos colocar aqui uma pessoa que trabalha numa determinada empresa, e essa empresa tenha lá um ruído excessivo. O empregado se expõe a um ruído excessivo. Esse ruído pode vir a proporcionar ao segurado uma eventual surdez, ele pode ter problema aqui de redução da sua capacidade auditiva. Isso será classificado como uma doença do trabalho, naturalmente equiparada a acidente do trabalho. Outros exemplos aqui nós poderíamos mencionar também aquelas pessoas que trabalham, vamos colocar aqui, com um desempenho de atividade aqui repetitiva, chamada lesão por esforço repetitivo. Pode se enquadrar dentro da doença? Sim. Isso aqui, gente, será delineado como todo benefício por incapacidade, há necessidade aqui de uma perícia médica. A perícia médica que irá aferir aqui em que condição que esse trabalho é desempenhado e, efetivamente, se trata aqui de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho. Nós precisamos saber que ambas são equiparadas a acidente do trabalho. Nós temos aqui ainda, e esse é um dos temas da nossa exposição, aquele acidente do trabalho por concausa. Essa definição, gente, a própria lei de benefícios também traz ela para nós. Então, se nós verificarmos lá o inciso 1 do artigo 21 da lei de benefícios, ele traz essa definição muito bem. Equiparam-se acidente do trabalho para efeitos dessa lei. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou ainda, eventualmente, produzido lesão que exija atenção médica para a sua reparação. Então, a concausa, gente, ela não é a causa única, ela não é a causa exclusiva. Eventualmente, aqui, outras condições
concorreram para o advento daquela incapacidade, para o advento daquele acidente. Então, nós tratamos isso como uma doença por equiparação. A lei vai equiparar esse evento como sendo um acidente do trabalho. A concausa, então, ele está delineada aqui no artigo 21, inciso 1 da Lei de Benefício. Então, não precisa ser a causa única, ele não precisa ser a causa exclusiva. Nós teremos aqui outros efeitos e, eventualmente, outras situações concorreram para o surgimento, para o advento do infortúnio. Tá certo, gente? Então, aqui, talvez não dê tempo aqui de nós tratarmos especificamente de cada um das situações que são equiparadas aqui a acidente do trabalho. Nós temos aqui incisos, letras e etc. E talvez não dê tempo da gente tratar, porque nós vamos precisar chegarmos até um outro ponto aqui que eu reputo como necessário. Antes disso, a partir do momento do surgimento aqui do acidente do trabalho, gente, o empregador está obrigado aqui a fornecer para o seu empregado um documento para que ele possa levar até a Previdência para reconhecimento daquele evento como sendo um acidente do trabalho. Esse documento, a nomenclatura correta dele é a CAT, significa Comunicação por Acidente do Trabalho. Então, o empregador doméstico, o empregador, o tomador do serviço, no caso do trabalhador avulso, ou eventualmente o sindicato da categoria, e ainda o segurado facultativo, nessa hipótese, quando se tratar aqui da comunicação, quem vai fazê-lo? Se for o empregado, a empresa. Se for o doméstico, o empregador doméstico. Se for o trabalhador avulso, ou tomador do serviço lá, para quem ele estava prestando o seu serviço, ou eventualmente, não sei, no caso seria o órgão gestor de mão de obra, ou ainda o seu sindicato da sua categoria. Então, a empresa ela está obrigada a emitir a CAT. Ocorre, gente, que muitas empresas se recusam a emitir esse documento. Nós temos aqui implicações que derivam quanto ao reconhecimento do acidente do trabalho, daqui a pouco nós vamos ver, e muitas empresas, por regra aqui, elas optam por não emitir esse documento, eventualmente aqui, para que não caracterize esse evento como sendo um acidente do trabalho. Mas, estão as empresas obrigadas? Estão as empresas obrigadas. No caso aqui, se for um acidente que não provocou a morte, a empresa tem um dia útil após o acidente para fazer essa comunicação ao INSS. No caso de óbito, a comunicação deve ser feita imediatamente. Quando a empresa se recusa a fornecer essa CAT, existe ainda a possibilidade da emissão da chamada CAT substitutiva. Suponhamos que a pessoa, o segurado, sofreu um acidente, mas a empresa, não vou reconhecer esse evento como sendo um acidente do trabalho. Eu vou silenciar e não vou fornecer para a Previdência essa comunicação. Caso a empresa se refazer essa comunicação, gente, existe ainda a possibilidade da chamada CAT substitutiva. Não havendo a empresa, então, fornecido esse documento, quem pode fazê-lo? O próprio segurado poderá fazê-lo, eventuais dependentes dele poderão fazê-lo, o sindicato da sua categoria, o médico que atendeu esse segurado, suponhamos que ele precisou passar por um atendimento médico. O médico também que o atendeu poderá emitir esse documento, ou ainda outra autoridade. Suponhamos aqui que houve a necessidade de instauração aqui de um inquérito na delegacia. O delegado também tem a possibilidade aqui da emissão da CAT substitutiva. Em suma, gente, a empresa é obrigada a comunicar o acidente? Sim. Caso a empresa não o faça, outros poderão fazê-lo, que é a hipótese aqui do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei de Benefício, a chamada CAT substitutiva, certo? A partir de 2006,
surgiu um elemento novo aqui, que é o chamado nexo técnico epidemiológico, NTEP. Caso a empresa se recuse a emitir a comunicação de acidente do trabalho, o médico perito do INSS está autorizado a fazer o reconhecimento levando em consideração a doença que o segurado ostente ou a incapacidade que o segurado apresente. O médico poderá fazer uma interligação em relação à atividade que a empresa desempenha. Fazendo esse cruzamento de dados, o médico, independentemente da empresa ter ou não feito essa comunicação do acidente do trabalho, o médico perito detém a possibilidade aqui de reconhecer aquela incapacidade, reconhecer aquela doença como sendo acidente do trabalho. A isso nós damos o nome de nexo técnico epidemiológico. O médico fará uma interligação entre a incapacidade, entre a doença que o segurado ostente e a atividade empresarial desempenhada pelo seu empregador. Caso o médico perito do INSS, então, mesmo que a empresa não tenha emitido esse documento, faça esse reconhecimento, competirá a empresa o quê? Eventualmente tentar desconstituir esse reconhecimento, porque disso aqui vai gerar aqui implicações para a empresa. Então, hoje, gente, nós podemos afirmar aqui categoricamente que o fato da empresa não emitir a CAT, isso não vai impedir aqui o segurado de ter acesso ou de ter sua incapacidade reconhecida como sendo derivada de um acidente do trabalho. A CAT hoje ela tem fins meramente estatísticos, porque o próprio médico perito pode reconhecer a existência desse acidente ou dessa incapacidade como sendo derivada de um acidente. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se eu cheguei a lançar aqui. As principais consequências aqui, gente, acho que não está aqui no slide, mas eu vou falar rapidamente. As principais consequências aqui em relação ao reconhecimento de um acidente do trabalho para o empregador são, a primeira delas, a estabilidade acidentária. O segurado que sofreu um acidente do trabalho, a partir do momento que ele obtém a alta médica, assim que o médico perito der alta para ele tem uma estabilidade pelos próximos 12 meses. A empresa estará proibida de demiti-lo imotivadamente. A empresa terá que manter o contrato ativo pelos próximos 12 meses, levando em consideração a estabilidade que ele detém em relação ao acidente, chamada estabilidade acidentária. A segunda consequência que nós temos aqui em relação ao acidente do trabalho, ao reconhecimento do acidente do trabalho, o segurado que sofre um acidente do trabalho, a empresa continua obrigada a depositar o quê? O fundo de garantia. Mesmo estando a pessoa afastada e recebendo um benefício previdenciário, a empresa estará obrigada a depositar mensalmente a importância a título de FGTS. Outra consequência aqui que a empresa pode sofrer, levando em consideração o reconhecimento aqui do evento como sendo um acidente do trabalho, as empresas, gente, elas recolhem uma contribuição, um tributo denominado SAT, que é o Seguro por Acidente do Trabalho. Atualmente, essa contribuição SAT, ela é denominada como GILRAT, que é a contribuição de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais para o trabalho. As empresas, elas recolhem, levando em consideração o risco leve, médio e máximo, as empresas recolhem 1% a mais sobre o valor da folha de pagamento, se o risco for leve, 2% se o risco for médio, 3% se o risco for grave. Havendo aqui o reconhecimento desse evento como sendo um acidente do trabalho, a empresa pode sofrer aplicação do chamado FAP, que é o fator
acidentário de prevenção. A empresa, então, deu causa à existência do acidente do trabalho. Nesse caso, gente, a empresa ela pode ser esse 1, esse 2 ou esse 3% que ela paga a título de contribuição SAT, pode ser reduzido pela metade ou ainda ser acrescido de até 100%. Por isso que as empresas, grande parte delas, não reconhecem os eventos como sendo decorrentes de acidente do trabalho. Uma situação aqui que a gente precisa levantar, todas as vezes que o segurado tiver necessidade de se dirigir à justiça para debater eventual ação derivada de acidente do trabalho, em regra, o INSS é uma autarquia federal. O INSS, por ser uma autarquia federal, via de regra, ele é demandado perante a Justiça Federal. Quando a incapacidade deriva de uma ação acidentária, deriva de um acidente do trabalho, há uma exceção prevista na Constituição Federal. Então, a parte final lá do inciso 1 do artigo 109 da Constituição, ela estabelece que, em regra aqui, os juízes federais são competentes para dirimirem aqui as causas onde a União ou suas autarquias forem autoras ou essas, exceto as de acidente do trabalho. Então, todas as vezes que houver necessidade de discutir uma ação derivada de acidente do trabalho, a competência será atribuída à Justiça Comum, mesmo sendo o INSS uma autarquia federal. Nós vamos distribuir essa ação, então, perante a Justiça Comum e não perante a Justiça Federal. A Justiça Federal, nós iremos distribuir as ações caso não envolvam acidente do trabalho. Envolvendo acidente do trabalho, a competência será exclusiva da Justiça Federal. Justiça Comum, desculpa. Outra consequência aqui que a empresa pode sofrer, gente, levando em consideração o reconhecimento daquele evento como sendo um acidente do trabalho, é a possibilidade do INSS propor uma ação regressiva em desfavor da empresa, quando houver a comprovação aqui de dolo ou culpa. Então, aquela empresa que der causa àquele acidente do trabalho, o INSS irá propor contra essa empresa. Vamos voltar aqui para que vocês possam entender. Lá no início, nós temos o segurado que sofreu um acidente do trabalho, ele pode gozar de um auxílio-doença, pode gozar de uma aposentadoria por invalidez, seus dependentes podem gozar aqui de uma pensão por morte, pode ainda o segurado ter direito a um eventual auxílio-acidente, quando houver aqui a redução da sua capacidade laborativa. Se ficar comprovado aqui que a empresa teve culpa nesse acidente, o INSS necessariamente irá propor uma ação contra esse empregador, para que esse empregador, o quê? Repare o INSS, indenize o INSS desses gastos que ele terá para suportar esses benefícios. Suponhamos que o INSS, que a pessoa faleceu, que o segurado faleceu naquele evento, e o INSS pagar uma pensão para os seus dependentes. Havendo a comprovação da culpa no acidente, é claro que a INSS irá buscar a respectiva reparação desse evento. Inclusive, não se relaciona ao tema aqui nosso, mas no ano passado nós tivemos aqui uma inclusão de um inciso aqui nesse artigo 120 da Lei de Benefícios, que é aquele onde atribui também que na hipótese de violência doméstica e familiar, aqueles casos lá de Lei Maria da Penha, feminicídio, etc., o INSS pode perfeitamente propor uma ação regressiva aqui contra o causador daquele evento, para que ele seja indenizado dos gastos que ele teve. Um aspecto importante aqui que nós precisamos e se relaciona a esse tema debatido hoje é de equipararmos a
essa doença aqui do momento, infelizmente, essa pandemia do momento, que é o coronavírus ou o Covid-19, como sendo uma doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho. Nós tivemos no mês de abril a edição da MP 927, e a MP, medida provisória 927, excluía a doença ocupacional, a doença Covid-19, como sendo uma doença ocupacional. Alguns partidos propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade quanto a esse artigo específico da MP, o artigo 29 da MP, e o Supremo Tribunal aqui Federal, por maioria aqui de votos, reconheceu que sim, a Covid-19, ela é sim uma doença ocupacional, e esse evento, então, vai ser classificado. Isso vai proporcionar às empresas, gente, um rigor, um aumento muito maior na fiscalização, quanto às condições que o trabalho é desempenhado, quanto às condições, principalmente aqui, de higiene da empresa, sob pena das empresas o quê? Virem a sofrer ou ter esse evento classificado aqui como um acidente do trabalho por equiparação, e isso provocar aquilo que nós já mencionamos anteriormente. A empresa ela sofre aqui consequências quanto ao reconhecimento desse evento como sendo um acidente laboral aqui por equiparação. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa, que o tempo aqui é curto, José. Quanto tempo aqui, Jussara, que... Tem ainda mais 4 minutinhos. 4 minutinhos, beleza. Com relação, gente, a esse aspecto aqui da... Vou voltar lá na... Com relação a essas... Deixa eu abrir aqui a Lei 813, para ficar mais fácil. A essa obrigação da empresa aqui em relação a essa questão da higiene, sob pena aqui dela vir a sofrer essas penalidades advindas, gente. Isso aqui está lá no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Benefícios. Deixa eu abrir aqui. Então, a empresa, gente, ela é responsável por ter que adotar todas as medidas aqui necessárias à proteção e à saúde do trabalhador. Como disse para vocês, o reconhecimento desse evento como sendo um acidente do trabalho, ainda que por equiparação, pode proporcionar aqui no segurado, ou à empresa causadora desse evento, dor no seu bolso, porque ela pode ter que, com isso, suportar aqui outras despesas advindas aqui do reconhecimento desse evento como sendo um acidente do trabalho. Outro aspecto aqui que eu não pus nos slides, mas que eu gostaria também de lembrar, refere-se ao fato daquele acidente de trajeto, chamado acidente ou in itinere. Vamos colocar aqui, ó, no percurso da residência para o trabalho, ou vice-versa. A legislação previdenciária, gente, ela reconhece que aquele trajeto entre a empresa e a residência e vice-versa, ele é reconhecido como sendo acidente do trabalho.
A medida, o governo já tinha em 2017, com a aprovação da reforma trabalhista, excluída a possibilidade quanto ao empregado de receber horas extras, na hipótese aqui da chamada hora in-itinere, essa hora aqui no trajeto entre a empresa até a residência. A legislação previdenciária manteve essa possibilidade, já que esse artigo aqui da Lei de Benefício, ela não havia sido retirada. A MP 905 do ano passado, que é a MP do contrato verde e amarelo, ela havia especificamente, em relação, como eu disse, quanto à legislação trabalhista, nós já tínhamos aqui indicando que, perante a legislação trabalhista, essa hora não mais seria reconhecido como hora extra. Perante a legislação previdenciária, essa MP veio expressamente estabeleceu que, caso o segurado sofresse um acidente nesse trajeto entre a sua residência e o seu local de trabalho, ou vice-versa, deixaria de ser reconhecido como um acidente do trabalho. Havia um texto legal previsto lá na MP 905, mas essa MP 905, ela chegou a ser votada na Câmara, foi aprovada, foi para o Senado, como todos sabem isso, eles deixam para votar isso no último momento, no apagar das luzes. Quando chegou lá no Senado para votação, o presidente do Senado, que é o Alcolumbre, disse que não iria votar e que era para o governo, eventualmente, reeditar essa MP. Nós sabemos que a MP ela não pode ser reeditada dentro do mesmo ano legislativo. Vamos ver se o governo vai tentar refazer isso aqui, que provocava, inclusive, inúmeras alterações também em relação à legislação trabalhista. Deu a hora? Eu estou aqui preocupado por causa do horário. Deu a hora, agora deu, porque nós temos aula também, né, Júlio? Bom, parabéns. O tema é muito amplo. O tema é amplo, né? Parabéns pela sua exposição, excelente. Deu para realmente a gente entender o que é importante, né? Nessa questão do nexo causal, com a questão do NETEP, a CAT, e essas questões. Foi muito bom você ter falado dessa questão do trajeto, porque houve alteração, né, e até mesmo da questão de ser considerado, né, a Covid, ou seja, o coronavírus, como equiparado a uma doença ocupacional. Júlio, muito obrigada, parabéns mesmo. Agora vamos passar para as perguntas, tá? Então, os alunos vão te questionar agora, tá? Será a Maria Emília, a Aixa e o Lucas irão fazer as perguntas que foram deixadas no chat. Boa noite a todos, boa noite, professor Júlio. A primeira pergunta, ela foi realizada pela Natália. É possível que o acidente de trabalho se enquadre nos requisitos para ensejar direitos de natureza previdenciária, sem que, no entanto, ele enseje sobre direitos de natureza civil ligados à responsabilidade da empresa? Sim. Um independe do outro. Eventual reparação que o empregado tenha direito, levando em consideração a caracterização aqui de dolo ou culpa, não impede o segurado de ter acesso aos benefícios previdenciários. Mesmo na hipótese de não ocorrer dolo ou culpa por parte do empregador, pode ocorrer. A empresa pode não ter culpa nenhuma na realização daquele acidente. Nesse caso, evidentemente que o segurado não poderá ter a reparação civil. Inclusive, lembro a vocês aqui que o foro competente para discussão dessas ações, a Jussara já deu aula para vocês a respeito disso, tem uma súmula vinculante quanto a isso, é a Justiça do Trabalho. Então, mesmo se não houver aqui o dolo ou a culpa, perante a legislação previdenciária, o requisito para a caracterização aqui do acidente é a incapacidade. Havendo a incapacidade, claro que ao segurado será devido eventual auxílio-doença, eventual aposentadoria por invalidez, eventual auxílio-acidente, os dependentes, eventualmente, pensão por morte. Então, um independe do outro. Não é necessário, para recebimento dos benefícios previdenciários, que fique caracterizado
culpa ou dolo do empregador. Independe dessa situação. Ok? Aí, Certo, obrigada. Boa noite, professor. Meu nome é Lucas. E o Luiz quer saber quais são as dificuldades práticas para a comprovação do nexo de causalidade. Boa noite, Lucas. Como eu disse para vocês, as empresas elas fogem aqui do reconhecimento do acidente do trabalho como o diabo foge da cruz. Vocês viram na explanação aqui que isso deriva aqui inúmeras obrigações, isso dói no bolso da empresa. Mas a partir do momento que houve a possibilidade aqui do reconhecimento do nexo técnico epidemiológico, isso facilitou muito a vida do segurado, porque o próprio médico perito, ele tem a possibilidade de reconhecer aquele evento como sendo um acidente do trabalho. O médico perito do INSS foi atribuído a ele essa responsabilidade. Ainda que o médico perito não reconheça esse evento, suponhamos que o segurado passou pela perícia médica do INSS e não foi reconhecido esse evento como sendo um acidente de trabalho. O médico perito optou por não reconhecer. O segurado ele tem recursos na via administrativa para contestar, eventualmente, essa decisão do perito que não reconheceu como sendo um acidente do trabalho, ou ainda ele tem a possibilidade de levar essa situação para o judiciário. Ele pode questionar isso aqui no âmbito do judiciário e lá também ter amplas possibilidades de fazer a comprovação em relação a esse acidente. Mesmo que não necessariamente dentro do INSS, a pessoa pode ter a necessidade de postular um benefício previdenciário, lá vai ser necessária uma perícia, pode ser que ele venha postular uma indenização perante a Justiça do Trabalho, também será realizada a perícia. Todas essas situações que envolvam aqui incapacidade laborativa, gente, é indispensável a presença de um médico. O segurado, na via judicial, ele tem a possibilidade aqui de indicar assistente. Então, a possibilidade aqui é ampla. Depois da inclusão aqui do NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, a situação, eu acho que melhorou muito para o segurado. Boa noite, professora. Eu sou a Maria Emília. E a Natália fez outra pergunta. Como podemos reverter um afastamento em aposentadoria por invalidez se for negado previdência? Certo. Isso é muito comum, gente. Todos sabem isso, ainda que o INSS queira negar isso, ele traz lá determinadas estatísticas que indicam que o índice negativo quanto a benefícios é baixo, que muitas pessoas efetivamente obtêm o benefício. Mas não é o que a gente vê na prática. Hoje, as ações do INSS hoje talvez seja a maior litigante hoje de ações perante o judiciário seja o INSS, levando em consideração negativa quanto a benefícios. Porque a gente precisa entender que o benefício previdenciário, gente, isso não é um favor que o INSS está prestando para o segurado, nós estamos falando de um seguro. O seguro você paga e a partir do momento que você necessite dele, você tenha direito a esse benefício. Então, o segurado aqui que não obtiver a concessão do benefício na via administrativa, ele não pode ser desestimulado por isso. Para isso, ele tem profissionais excelentes no mercado, ele deve procurá-los, inclusive ele tem possibilidade de recurso na via administrativa, ele tem possibilidade de acesso ao judiciário para postulação desse benefício que ele entenda ter direito. Então, para a constatação aqui dessa incapacidade, gente, o segurado não pode simplesmente fazer um requerimento na via administrativa, em havendo a negativa, ele abrir mão daquilo e dizer, eu não vou questionar isso mais. Ele tem que sim ir à frente, claro que ele não pode ir lá sem ter a comprovação efetiva, mas ele tem atestados, tem exames, tem relatórios que comprovam a sua incapacidade, e o INSS aduz que aquilo improcede, que aquela situação não procede. É claro que ele tem que ir à frente e questionar isso sim na via
judicial, inclusive com possibilidade de obtenção do benefício. Então, não é porque ele teve uma negativa na via administrativa que ele não tem a possibilidade de questionamento dessa situação na via judicial. Inclusive, na via judicial, gente, para constatação aqui, é necessário que se façam lá, que se apresentem os chamados quesitos. Dentre os quesitos que o perito tem que responder na via judicial, é se aquela incapacidade que o segurado detém, o quê? Se ela deriva de uma incapacidade laborativa decorrente de um acidente, se é uma incapacidade parcial, se é total, se é plena, se não é, tudo isso o perito tem que averiguar, efetivamente constatar, na via administrativa, naturalmente, e também na via judicial. O Luiz Henrique, ele perguntou, se for negado benefício no caso de acidente de trabalho, com quantos dias eu posso realizar uma nova perícia? Bem, boa pergunta. A situação é a seguinte, quando o segurado sofre um acidente do trabalho, se ele for um segurado empregado, a responsabilidade pelo pagamento dos primeiros 15 dias, ela é atribuída ao empregador. Então, em se tratando de um empregado, segurado empregado, que ele trabalha com a carteira anotada, mediante aqueles requisitos lá de caracterização do vínculo empregatício, cabe ao empregador pagar os primeiros 15 dias relativos à sua incapacidade. Suponhamos que, a partir do 16º dia, esse segurado vá para o INSS. O empregador paga os primeiros 15 dias, o INSS paga a partir do 16º dia. O segurado foi até o INSS, formulou um requerimento aqui de concessão de um benefício derivado de um acidente do trabalho. Se houver a negativa quanto à obtenção desse benefício, eventual auxílio-doença, que ele tenha direito, dada essa incapacidade que ele ostenta, transcorridos 30 dias dessa primeira negativa, ele tem a possibilidade aqui de formular um segundo requerimento para que ele seja novamente periciado. Ele não tem necessidade de formular novamente. Ele pode, com aquela primeira negativa, caso ele não queira mais discutir isso na via administrativa, ele pode ir para a via judicial. Agora, teve a primeira negativa, ainda assim ele quer refazer o pedido na via administrativa, ele aguarda 30 dias, decorridos 30 dias daquela primeira negativa, ele pode perfeitamente agendar uma segunda perícia para que ele possa ser efetivamente periciado, às vezes por um outro médico perito diferente daquele primeiro, diverso daquele primeiro que ele passou, e aí sim se constatar a incapacidade. Então, dada a negativa do primeiro, ele precisa aguardar 30 dias para formular aqui o segundo requerimento. Professor, a Brenda da Silva quer saber quais os deveres da empresa em caso de acidente de trabalho. A empresa, como eu disse para vocês, ela tem que manter aqui a chamada norma de segurança no trabalho, a higiene de segurança no trabalho. Ela é obrigada a praticar isso, gente. O fato da empresa ser relapsa quanto a isso, a primeira dor que ela vai sentir é a dor no bolso. É aquilo que eu falei para vocês. As empresas, elas contribuem, a partir do momento que elas expõem os seus empregados a riscos por acidente do trabalho, elas vão pagar percentuais adicionais de 1%, de 2% ou de 3% sobre o montante da folha de pagamento dela, o montante global da folha de pagamento. Se a empresa não guardar esses requisitos quanto às normas de segurança e normas de higiene do trabalho, e isso proporcionar a ocorrência de eventuais acidentes do trabalho, ela pode ser apenada com o chamado fator acidentário de prevenção. Esse 1%, 2% ou 3%, a depender aqui do grau médio e alto, ou grave, esse 1% pode passar a ser 2%, o de 2% pode passar a ser 4%, o de 3% pode chegar a 6%. As empresas que não trabalham ou que não buscam a redução dos seus acidentes do trabalho, elas são penalizadas financeiramente. A dor aqui, ela tem que ser no bolso.
Além disso, isso não exclui aquelas outras que nós dissemos. Reparação por eventual danos morais, materiais, físicos, estéticos, lucros cessantes, no campo da legislação previdenciária, aliás, no campo ainda da legislação trabalhista, estabilidade acidentária por 12 meses, a empresa ser obrigada ainda a pagar durante o período de afastamento o FGTS desse seu empregado. Então, a dor quanto ao reconhecimento para aquelas empresas que não buscam a redução dos seus acidentes, a dor ela vem no bolso. É a penalidade no aspecto financeiro, são aplicações de penalidades no âmbito financeiro. Essas são as penalidades que ela vai sofrer. Bom, professor Júlio, não temos mais nenhuma pergunta, então nós vamos para o encerramento, mas antes de eu fazer o encerramento, vou passar a palavra para a aluna Maura fazer o agradecimento final. Em nome do projeto de extensão Direito à Ação, eu gostaria muito de agradecer imensamente ao professor Júlio pela brilhante palestra. Obrigada pelo aceite e por dedicar seu tempo compartilhando conhecimento teórico e prático, bem como pela sensibilidade em manter o contato entre a comunidade acadêmica e jurídica, mesmo durante a quarentena. Com certeza, foi muito enriquecedor e trouxe muitas reflexões e considerações pertinentes. Agradecemos também a todas as pessoas que assistiram e interagiram. Contamos com a presença de vocês em nossos próximos eventos. Muito obrigada, Maura. Professor Júlio, muito obrigada, esclareceu muitas dúvidas, agradeço mesmo de coração ter participado, né, com a gente nesse ciclo de palestras. Muito obrigada mesmo, tenha uma boa noite e até a próxima, e agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo evento. Um beijo para todos. Professor Júlio, obrigada novamente. Tchau. Muito obrigado aí pelo convite, Jussara. Me coloco à disposição aqui para eventuais outros que tenham necessidade. Obrigado aí a todos os presentes. E eventuais questionamentos, se a Jussara depois precisar, pode passar para a gente, nós estamos à disposição. Obrigado a todos aí por estarem com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Parabéns pelo programa aí também, Jussara. Obrigada, professor. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, abraço.